temendo e tremendo, se aproximou-se e prostrou-se diante e lhe disse toda a verdade. Glória a Jesus. Está aqui um texto bastante conhecido dos irmãos. A mulher, há um texto onde vai trazer a história de uma mulher conhecida como uma mulher do fluxo de sangue, uma mulher anônima que a Bíblia não relata nome, uma mulher que sem um nome, porque dentro desse contexto ela já tinha perdido até o direito de usar o seu nome. Você vai encontrar no começo desse capítulo a história de um homem importante indo em busca de Jesus, um homem chamado Jairo, principal príncipe da sinagoga, e vai até o encontro do mestre porque o seu dinheiro não havia solução para sarar, para curar a sua filha. Então, nos últimos estágios, ele vai à procura de Jesus, ouvindo falar ali daquilo que Deus faz ou fazia naquele momento dentro das comunidades, dentro ali da cercania ali de Jerusalém, Judeia, e ali ia se proclamando mais ainda o Evangelho de Cristo. Então Jairo, quando não havendo solução no seu dinheiro, na medicina daquele tempo, ele vai em busca de Jesus, e um homem importante tem que se prostrar diante do Senhor. A Bíblia ela já nos declara isso, dizendo que todo joelho se dobrará diante do Senhor, independente se vai ser nesse tempo ou no outro tempo, na eternidade, mas a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, e quem dera que fosse todo joelho se dobrasse nesse exato momento em que se dissemos vivos, que estamos na terra dos viventes. Então, quem dera que todo joelho se prostrasse, mas Jairo, ali naquele momento, teve que se prostrar, reconhecer que Jesus era o único que poderia ir até a sua casa, impor a mão sobre a sua filha, e a sua filha sararia. E então, nesse momento, a gente vai entender que há uma multidão, há homens importantes, como Jairo, que está agora levando Cristo para casa, para ali estar curando a sua filha. E a gente vai ver que aparece no meio dessa história uma mulher anônima, uma mulher que estava há 12 anos dentro de um local, afastada da comunidade, afastada da sociedade, em um local em que ela não poderia ter contato com a sua família, porque esse fluxo, essa doença não parava, não cessava. Era 12 anos que ela estava afastada. Mas a Bíblia diz no versículo 27 que, ouvindo falar de Jesus, isso vai gerar uma fé no coração daquela mulher. A Bíblia não relata em que momento, em que tempo e quem foi que deixou ou falou de Jesus para essa mulher. Quero acreditar que alguém naquele momento aí foi até essas aldeias que assim tinha, como a aldeia dos leprosos, a aldeia das pessoas que estavam afastadas da sociedade. Quero acreditar que alguém foi até naquele lugar, ou alguém chegou ali doente depois daquele tempo, ou depois que Jesus apareceu. E a Bíblia diz que ela, ouvindo falar de Jesus, ela coloca algo no seu coração e começa a dizer: se eu somente tocar nas suas vestes, eu sararei. A Bíblia diz que ela dizia. Então isso me quer acreditar, eu quero acreditar que ela não disse apenas uma vez, porque às vezes a gente diz algo e para por ali, mas ela dizia, dizendo: se eu somente tocar nas suas vestes, eu ficarei sarada. Eu quero acreditar que ela não disse uma vez só, porque o texto vai dizer que ela dizia. Então essa mulher, ela dizia em seu coração, dizia com a sua boca, que se tão somente ela tocasse nas vestes desse homem chamado Jesus, ela sararia. E essa mulher, colocando isso no seu coração, sai de encontro a Jesus. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e ela ouviu falar de Jesus. A fé, irmão, ela só vem quando nós ouvimos falar de Deus, ou dos feitos de Deus, ou dos testemunhos que Deus traz na nossa vida.
As pessoas hoje param e dizem: irmão, eu não creio. Mas você não para ouvir a palavra do Senhor. Se você parar para ouvir a palavra do Senhor, você vai ver que essa palavra, ela vai entrar e vai até a divisão da tua alma, do teu espírito, vai até entre a divisão da junta e da medula, e ela é apta para discernir a intenção e os pensamentos, e ela vai fazer o que, irmão? Ela vai gerar fé dentro da tua alma, dentro do teu espírito, e se tu der uma brecha, ela vai te dar vida, e tu vai entender o que Jesus de Nazaré é capaz de fazer dentro da vida de um ser humano. E essa mulher, ouvindo falar de Jesus, vai agora romper as suas limitações. Porque todos nós temos limitações. Todos nós somos carregantes ou carregamos algumas limitações, e a gente não pode deixar essas limitações tomar conta, o medo tomar conta. Essa mulher agora poderia até morrer, se ela fosse pega nesse momento, mas ela disse: se eu ficar aqui eu morro, e se eu for eu posso morrer, mas porém, se eu somente tocar nas suas vestes, eu sararei, eu ficarei curada. Então, essa mulher estava dizendo para o medo que havia dentro de si: eu não quero saber, eu quero saber que eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Então, eu quero trazer uma palavra ao teu coração essa noite: não deixa o medo romper, não deixa o medo tomar conta da tua vida, não deixa o medo parar aquilo que Deus tem para a tua vida, não deixa o medo parar o teu chamado, não deixa que maior do que o nosso medo é Jesus, maior do que o nosso medo é Jesus, maior do que nossas limitações é Jesus. Então você não pode parar por conta do medo. Se o mundo, irmão, ele está abrindo a boca e dizendo: se eu beber eu morro, se eu não beber eu morro, então eu vou continuar bebendo. Mas você que conhece a Jesus, você que já sentiu a presença de Jesus, está com medo de quê? Maior é quem está conosco. É a presença do Espírito Santo, a presença do Eterno na nossa vida. Ei, temer por quê? Temer por quê? Porque maior quem está conosco. E se for por quantidade, a Bíblia vai dizer que só caiu um terço. Só caiu um terço dos anjos. Ele tem legiões de anjos a teu favor para te servir. Se você crê nisso, o Espírito de Deus, ele pode acessar os anjos a teu favor, a teu respeito. Então temer, porque não deixa o medo paralisar o teu chamado. Não deixa o medo paralisar você dentro de casa, dentro desse quarto. Ei, o Senhor, ele tem cura para a tua alma. Glória a Jesus. E essa mulher foi mesmo com medo. Ela rompe a multidão, ela sai da onde ela está e vai ao encontro de Jesus. Mas quando ela chega na cena, tem uma multidão. Quando ela chega na cena, tem pessoas importantes. E o interessante é que a gente, que somos pequenos, que não temos nome, que somos anônimos para a sociedade, quando nós se deparamos com pessoas, às vezes dentro de um altar, numa igreja, dentro de um local, que tem nome, que tem patente, a gente se amedronta, a gente se acovarda em algum momento. Mas a presença de Deus, ela vai dizer: quem te chamou foi eu, quem te escolheu foi eu, quem te encheu foi eu, quem te capacitou foi eu, quem deu a mensagem foi eu. Então prega a mensagem, que quem vai falar sou eu. Essa mulher olha, tem Jairo, tem os discípulos, tem outros fariseus, porque os fariseus andavam de lado acompanhando para saber o que estava acontecendo, acompanhando a vida de Jesus. Mas aquela mulher sem nome, aquela mulher que não tinha mais o direito de usar o seu nome dentro da sociedade, ela não vai querer saber, porque ela sabe o que estava precisando. Ei, você sabe o que você está precisando, você sabe o que tem te paralisado, você sabe o que tem colocado você dentro de um quarto, você sabe o que tem afligido a tua alma. E aqueles homens que têm nome não podem fazer nada, mas eu quero te apresentar um nome chamado Jesus, o Yeshua e a Machia, o Salvador da humanidade, que todos os joelhos se prostrarão. Agora ela vai olhar e vai dizer assim: ei, se Jairo se prostrou,
quem sou eu para não me prostrar? Eu não quero tocar no cabelo, eu não quero tocar no ombro, eu não quero tocar na sua mão, eu quero apenas tocar nas suas vestes, eu quero apenas tocar na orla do seu manto, eu quero apenas tocar, deslizar os meus dedos na orla do seu manto. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos no Senhor. Então essa mulher vai apenas tocar na orla do mestre. Aí quando é tocado, a Bíblia diz que cessou aquele mal sobre a sua vida. Aí Jesus vai sentir que de si saiu virtudes. De si saiu virtudes. A fé, meu irmão, ela move o Espírito de Deus. Jesus, a pessoa de Cristo, e quando ele foi batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo repousou sobre ele. O Espírito Santo desceu sobre ele. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus agora, para cumprir o seu chamado, para cumprir a sua missão. E então aquela mulher agora vai tocar na orla das vestes dele. Então a Bíblia diz que cessou. Jesus não estava esperando ser tocado naquele momento. Jesus não estava naquele momento a multidão lhe oprimindo, lhe apertando, mas a fé, o Espírito Santo que habita dentro de Cristo, que habita dentro da minha pessoa, da sua pessoa, ela sabe quem vai te tocar, ela sabe das pessoas que vai te procurar, dizendo assim: eu vou só apertar a mão daquela irmã, porque eu creio que é mulher e é homem de Deus, e eu creio se ela tocar, eu vou ser curada. Irmão, você está pregando heresia? Não, a Bíblia diz que foi toda a autoridade dada a vós. A autoridade foi dada sobre a tua mão. Ele disse: ei, vai curar os enfermos, purificar os leprosos. Isso é para quem crê. Quem não crê, continua no seu canto, mas quem crê, recebe da parte de Deus. A Bíblia diz que quem crê verá a glória de Deus. Então se nós cremos, meu irmão, a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que crê. Então tem pessoas que estão nos olhando dizendo: verdadeiramente é um homem e uma mulher de Deus. Eu vou dar um jeito de apenas fazer uma visita. Eu vou dar um jeito de tocar lá. Eu vou dar um jeito de conversar com ela. Quem sabe sai uma palavra de cura. Quem sabe sai uma palavra de libertação. Quem sabe sai uma palavra que eu estou precisando nessa noite. Quem sabe sai uma palavra para a minha vida essa noite. E se você crer, vai sair uma palavra diante do trono da graça e vai alcançar o teu coração. E se você crer, prepara para o milagre, prepara para a cura, prepara para o que Deus vai fazer na tua vida, porque eu creio. E a Bíblia diz que Jesus começa a perguntar quem me tocou. Saiu virtude do Espírito Santo de Deus para curar aquela mulher naquele momento. E um dos discípulos vai dizer: mestre, a multidão te oprime, a multidão te aperta, a multidão aí vai estar tocando em você a qualquer momento. Mas Jesus vai dizer: esse toque foi diferente. Então eu tento sempre trazer, para quem me ouve, eu digo: ei, cada culto é um culto. Ei, não vem achando que você vai estar cumprindo tabela, que você veio para mais um culto. Não, cada culto é um culto. Cada culto você sabe o que você está precisando. Tem culto que você diz: Senhor, fala comigo. Tem dia que você diz: Senhor, apenas quero ser tocado. Tem culto que você diz: Senhor, eu venho só te glorificar. Mas tem culto que o Senhor, você diz: eu vou tocar no mestre diferente essa noite, porque eu preciso ser tocado por Deus essa noite. Então você não pode olhar para a multidão, não pode olhar para quantas pessoas tem dentro do templo. Você não pode estar olhando para quantas pessoas estão dentro do templo. Apenas você pode olhar e dizer: eu sei do que eu estou precisando. Aquela mulher sabia do que ela estava precisando, e a pessoa certa estava ali, era Jesus Cristo de Nazaré. Então aquela mulher tocando em Jesus, sai virtude, parou aquele mal. Jesus vai perguntar, os discípulos vão responder, e há um detalhe aqui que eu quero trazer para você essa noite. E Jesus vai olhar, e aquela mulher, a Bíblia diz que ela temendo e tremendo. A Bíblia diz no versículo que nós lemos que ela falou toda a verdade. Falou toda a verdade. Chegamos num tempo do século 21, em que a verdade agora já querem trazer a verdade de algo relativo.
que a verdade para mim já não é verdade para o outro, a verdade para o outro já não é verdade para aquele outro, mas a Bíblia vai dizer que Ele é a verdade. Quem? Jesus. Ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho. Então as pessoas querem relativizar a verdade, e hoje nós encontramos, me desculpe até a expressão, encontramos pessoas que até servem ao Senhor, que até anda na multidão, que até se prostra, que até vai aos cultos, que até vai à sinagoga, mas não conta toda a verdade. Aí aquela mulher está diante da verdade, e aqui o escritor Marcos vai dizer que ela conta toda a verdade. Primeiro detalhe: se essa mulher não abre a boca, nós não teríamos essa história para contar na Bíblia. O evangelista Marcos, se não estivesse ali naquele momento ouvindo de alguém que estava presente, o evangelista Marcos não poderia escrever. Aquela mulher poderia naquele momento apenas sair com a sua cura naquele momento. Aquela mulher poderia sair apenas com aquela paralisia do sangue, do fluxo do seu sangue, mas Jesus vai perguntar, e a Bíblia diz que ela, temendo e tremendo, mais uma vez o Espírito Santo de Deus está falando conosco aqui, dizendo: é temendo mesmo e tremendo, você tem que falar toda a verdade, você não pode andar com meias verdades, você não pode falar apenas o princípio da verdade e trazer uma fábula, não. A Bíblia diz que ela falou toda a verdade, meu irmão. Então fale a verdade, custe o que custar. Fale a verdade, doa em que doer. O mundo vai dizer que a verdade ela traz dor, mas a Bíblia diz que a verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ei, as pessoas podem dizer: ei, aquela verdade doeu em mim. Pode doer, mas a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade muda. A verdade muda contexto de família, a verdade muda contexto de casais, a verdade transforma a vida, a verdade transforma toda a casa, transforma a vida, transforma a parentela, a verdade transforma. Então não dá, irmão, para andar com meias verdades. Não dá para contar um pedaço da história que vai agradar. Não dá para contar um pedacinho da minha história que vai trazer lágrimas aos olhos e depois vai trazer repúdio. Não, dá para contar toda a verdade, e essa verdade tem que ser contada a Jesus. Agora imagina a cena, irmão. Uma multidão, e no meio da multidão eu não dá para mentir, porque eu estou diante de Jesus. Você já parou para imaginar, irmão, quando de nós, irmão, não ia ter coragem que essa mulher teve? Ia vir à tona tudo que nós estávamos passando, ia vir à tona tudo aquilo que estava acontecendo sobre a nossa vida. Ei, não dá para fulano saber, não dá para ciclano saber, mas não te preocupa não, que dentro da multidão eu conheço um Deus, que Ele fala para alguém a verdade para Deus, e Deus tampa o ouvido de todo mundo, e só Jesus escuta, só a pessoa que Ele quer escuta. Assim aconteceu comigo, dentro de um ônibus, por volta de 2013, aqui passando por essa BR, Deus usou uma missionária, e a Bíblia, ali naquele momento, a mulher começou a contar a história da minha vida. Eu baixei a cabeça e disse: Senhor, essa palavra, essa mulher está falando tudo de mim, está falando toda a verdade do que eu vivi, do que eu estou vivendo e do que eu vou viver, porque Ele não se limita ao tempo, irmão. Ele é o Deus do passado, Ele é o Deus do presente, Ele é o Deus do futuro. Ele falou tudo aquilo que tinha se acontecido na minha vida. E naquele momento eu baixei a cabeça, porque eu estava envergonhado como estava a minha vida. Mas Deus, Ele é aquele Deus que conta a verdade, que fala a verdade. Ele não trabalha com meias verdades, não. Ei, não te preocupa, meu irmão. O inimigo sabe o que ele quer. Sabe onde é o inimigo que ele trabalha? É que você fique guardando os segredos, é que você guarde os pecados. O inimigo, ele quer que você ande guardando as mentiras, guardando as coisas que te aprisionam. O salmista Davi, no Salmo, ele vai dizer que enquanto ele não confessava os seus pecados, sabe o que acontecia com ele, irmão? Os ossos dele era como fosse esmagado, os ossos dele era como se fosse humilhado ali pelo Senhor. Então ele vai dizer que enquanto ele guardava os pecados, enquanto ele não contava a verdade, nada acontecia. E tem crente que passa ano, entra ano, sai ano, muda a direção de igreja, muda pastores, muda dirigente,
sai de grupo, entra de novo, vai para um lado, vai para o outro, mas anda com meias verdades. Não dá para andar com meias verdades com Cristo, porque Ele sonda e esquadrinha os corações. Ele sabe o que eu estou pensando, Ele sabe a intenção do meu coração. Então a Bíblia vai dizer, o salmista vai dizer que enquanto ele não contou a verdade, ele não se humilhou a Deus, ele não falou a Deus, a Bíblia vai dizer no Salmo 32, em que ele estava com os seus ossos esmagados. Ou seja, hoje nós estamos vendo as pessoas sem caminhar, as pessoas doentes da alma. Encontramos muitos crentes doentes da alma. Sabe por quê? É porque anda com meias verdades, é porque anda com meias palavras. Não, irmão, a palavra do crente, ela é sim ou não, ou não. A palavra do crente não dá para andar com meias verdades, não, irmão. A palavra do crente é uma só, e o salmista Davi sentiu isso na pele, e hoje tem milhares de pessoas sentindo isso na pele. A Bíblia vai dizer que o pecado, meu irmão, ela traz a morte, e o salário do pecado, ela é a morte. E as pessoas esperam morrer automaticamente. Não. A morte, ela vai matando aos poucos, ela vai matando, adoecendo a tua alma aos poucos. E aquela mulher, ela vai contar toda a verdade, sem se importar com quem vai ouvir, sem se importar se vão falar, o que é que vão falar. Sabe o que eu entendo? Essa mulher dizendo, eu sei diante de quem eu estou, eu sei o que já aconteceu na minha vida, através da vida desse homem. Então não dá para eu andar com meias verdades com ele, não dá para eu contar um pedaço da verdade. Aí começa a contar toda a verdade, a história a Jesus Cristo de Nazaré. Ei, conta toda a história ao Senhor. Irmão, tem pecados que dá vergonha mesmo de contar ao Senhor, mas com vergonha mesmo conta a Ele, porque a Bíblia vai dizer que aquele que confessa e deixa, sabe o que acontece, irmão? Ele alcança a misericórdia. E hoje nós temos deparado, irmão, com milhares de pessoas doentes da alma, e a doença da alma, ela vem para o corpo. E vice-versa, se você está doente no corpo, a sua alma se abate, a sua alma adoece. E se a sua alma está doente, o que é a alma, irmão? É o psique. E a psicologia vai dizer, vai chegar aos estudos, vai dizer que o falar, irmã Keila, ela traz a cura. Quem já foi no psicólogo sabe. O psicólogo vai sentar e vai dizer, e vai querer achar o ponto-chave aonde tudo começou. É Jesus, o psicólogo, os médicos dos médicos, dizendo, eu quero saber, minha filha, aonde tudo começou. Aí ela volta lá atrás, vai dizer, há 12 anos. Há 12 anos eu estou assim. É o psicólogo Jesus querendo tratar. É o psicólogo Jesus dizendo, eu quero saber toda a verdade, eu quero te tratar na raiz, eu quero tratar na raiz do problema, eu quero tratar não só na cura, eu quero tratar a raiz. Sabe por quê? Porque se não tratar na raiz, a doença volta, irmã Keila. Se não tratar na raiz, a doença volta. E tem pessoas que a gente acha que vai caminhar, aí quando a gente vê, já voltou a doença novamente, porque não foi tratada na raiz. Mas Jesus de Nazaré, ele diz, eu quero saber toda a verdade, porque eu quero tratar na raiz do problema. Eu quero tratar na raiz do problema. E a gente começa a colocar culpa. Vai querendo achar os culpados, vai querendo achar, não, porque eu nasci assim, não, porque eu fui dessa maneira, porque eu fui criado assim. Mas Jesus está dizendo, eu cheguei, conta a verdade. Eu posso sarar, eu posso curar. E a Bíblia vai dizer, meu irmão, que aquela mulher conta toda a verdade. A psicologia vai dizer que ao falar, a pessoa é curada. Tem ali um gatilho de cura. E Jesus está falando isso com essa mulher. Ele está fazendo isso com essa mulher. E Ele quer fazer isso com você também. Ei, conta toda a verdade ao Senhor. Conta toda a verdade, não mais as mentiras, não mais meias verdades. Conta toda a verdade para o Senhor e fala tudo para Ele, porque Ele pode te curar. E você pode ir no psicólogo, nada contra. Você pode procurar medicina, mas a psicologia vai dizer pelos estudos que a depressão, ela é doença da alma. E eu ainda não conheço um remédio que chega na alma de ninguém. Eu ainda não conheço remédio que vai alcançar a alma de alguém.
Eu não conheço remédio que chegue, ele vai acalmar o corpo, aí o corpo adormece e vai acalmar a alma. Mas só que quando acorda, quando volta no outro dia, acontece tudo de novo. Volta tudo de novo, porque os pensamentos não param. Ninguém consegue parar os pensamentos. Se eu te dar um minuto aí, para você parar e entender que a alma, ela é eterna, você pare os seus pensamentos aí, aonde você estiver. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso, irmã? É que a nossa alma é eterna. É a Bíblia mais uma vez afirmando aquilo que a ciência diz. É mais uma vez a ciência afirmando aquilo que a Bíblia diz, que a nossa alma é eterna. Ninguém consegue parar a alma. Você vai continuar adormecendo o seu corpo com remédio, mas não vai tratar a raiz do problema. Você vai continuar tratando o seu corpo com remédio, mas a raiz do problema vai estar lá. Aí vai chegar e vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas só que pode durar uma noite, mas no outro dia vem a alegria. Mas só que quem está nessa situação não vem não, irmão. Pergunte para quem está há 6 meses dentro de um quarto, dizendo: eu estou numa sala preta. Pergunte a quem está numa depressão profunda, dizendo: eu não posso sair daqui, eu não tenho um prazer de sair daqui. Sabe por quê, irmão? É porque não foi tratado na raiz. Pode levar a cartela de remédio, você pode passar a vida toda dopada, você pode passar os anos todos visitando o psicólogo. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus, o psicólogo dos psicólogos, ele vai dizer para aquela mulher: ei, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A tua fé tirou tudo aonde tu estavas. A tua fé fez tu contar toda a verdade. A tua fé trouxe até a minha presença. A tua fé, filha, te salvou. E para concluir isso que eu estou querendo te dizer, eu queria trazer outra coisa. Eu estava estudando hoje Lucas capítulo 1, querendo aqui falar de Zacarias e Isabel, mas os louvores foi assim me trazendo para dentro da cura. E o Senhor ministrava no meu coração: filha, eu quero curar vidas, eu quero curar almas, eu quero curar as almas que estão enfermas, as almas que estão paralisadas, as almas que mesmo com medo não vêm, que está com medo e não anda, que está com medo de sair de quarto, que está com medo de trabalhar novamente, que está com medo de criar filhos, que está com medo de entrar em relacionamento. É assim que a doença da alma faz, irmão. É as pessoas com medo porque não foi tratado na raiz. E no final do versículo 34, depois de Jesus te chamar de filho, te chamar de filha, porque é diferente, irmão. O nosso Deus, ele é diferente. Às vezes quando contamos os nossos podres a alguém, as pessoas vão começar a olhar para a gente diferente. Tem pessoas que têm vergonha de contar o seu testemunho. Sabe por quê, irmão? Porque o homem, ele pode olhar para nós diferente, mas Jesus, depois que ela conta toda a verdade, ele vai olhar para aquela mulher e vai dizer: filha, oh aleluia, lá mais. Ele vai olhar para ela e vai dizer: filha. Ele vai olhar para você e vai dizer: filho, era isso que eu queria ouvir. Era isso que eu queria escutar da tua boca. Era isso que eu queria ouvir do teu coração. Era toda a verdade. Era toda a verdade que eu queria ouvir da tua boca. Ele não vai te chamar não, ele vai te chamar de filho. Ele vai te chamar de filha. Ei, vai para um cantinho aí essa noite. Vai nesse momento aí no teu coração agora, contando e trazendo toda a verdade à tona, porque o Espírito de Deus, ele está te visitando aí para tratar na raiz do teu problema. E se você crer, você vai ser liberto dos medicamentos. Se você crer, você vai ser liberto hoje dos medicamentos que te fazem dormir, dos medicamentos que te fazem não sair de casa. Oh, aleluia, Jesus. Irmão, prova isso aí. É no final desse versículo, depois dele te chamar de filho, de filha, ele vai dizer: vai em paz. Vai em paz. Pode fabricar remédio aí com o nome paz, mas não chega. Vai botar para dormir, vai dormir 2, 3 dias, mas quando acordar volta tudo de novo. E só recebe paz em um canto.
só recebe a paz em um local. O corpo não tem como receber paz se a alma não estiver em paz. O corpo não pode receber a paz se a alma não estiver em paz. Não tem como eu tocar no teu corpo e dizer, receba a paz, não. Mas eu conheço o Espírito de Deus que pode entrar até a divisão da alma e do teu espírito e dizer, receba a paz. E que paz é essa, irmão? É a paz que excede todo entendimento. Receba a paz. Receba a paz para dormir melhor. Receba a paz para trabalhar melhor. Receba a paz para me adorar em paz. Receba a paz para guiar a tua família. Receba a paz para amar o teu marido. Receba a paz para amar o teu esposo. Mas conta toda a verdade para receber a paz. Recebe a paz aí aonde tu estiveres. Recebe a paz de Deus aí aonde tu estás. Recebe a paz do Espírito Santo de Deus aí aonde você está. Você quer receber paz? Conta toda a verdade, quer receber paz. Conta a verdade para o Senhor e dizer, Senhor, a verdade está aqui, não tem como esconder. Não tem como eu estar com meias verdades. Não tem como eu esconder nada de ti. Eu quero ter essa paz que os crentes falam. Eu quero ter essa paz que as pessoas falam, tanto falam. Eu estou dentro da igreja, mas eu não tenho paz. Eu estou dentro da casa do Senhor, mas eu não tenho paz. Ei, conta toda a verdade. Conta o teu problema para o Senhor, porque o psicólogo dos psicólogos está aqui essa noite tratando de almas. Tratando de almas, irmão. Você pode ser tratado essa noite. Não endureça o coração. Quando o Espírito de Deus falar, não endureceis o coração, mas deixa o Espírito Santo de Deus tratar na raiz do teu problema. E sabe onde é? É na tua alma. É na tua alma, irmão. É na tua alma, irmão. E Ele pode fazer, meu irmão, visitar o teu passado hoje, quando você permitir. Acionar aqueles gatilhos lá de trás. É onde o inimigo tem trabalhado em muitas vidas, para você não entrar em relacionamentos porque não foi curado, para você não ter uma vida diferente com a sua parentela, porque você ainda guarda coisas, você ainda está guardando algo que não deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida. Mas se você permitir, se ajoelhar aí na tua casa, no teu cantinho, você pode começar de hoje para ser liberto dos medicamentos, para ser liberto daquilo que tem te paralisado, para ser liberto daquilo que tem te prendido. E você pode receber hoje, você pode receber aí agora. E tem pessoas que já receberam a cura da alma através da palavra de Deus, irmão. E Ele manda aquela mulher e diz, vai em paz. Se você for prestar atenção, aquela mulher agora vai começar a andar, vai começar a caminhar, vai começar a entrar em lugares que não entrava, vai começar a poder acessar lugares que não entrava. O psicólogo, ele diz as mesmas coisas. Ele diz, ei, você vai falar, depois de falar, você recebe a cura automaticamente. Ali ele vai dizer, vai praticar alguma coisa, vai andar, vai sair. É Jesus dizendo para aquela mulher, mulher, vai andar. Mulher, coloca o teu corpo para ser ativado, coloca o teu corpo agora para andar. Tu vai entrar em lugares que tu tinha medo, tu vai entrar em lugares que tu não poderia entrar. Tu está entendendo, irmã? Tu está entendendo que tu vai acessar lugares que tu não poderia mais, que o inimigo bradava na tua mente dizendo, tu não vai. Quantos anos tu não vai num restaurante com a tua família? Quantos anos tu não tem prazer de ir numa praia com o teu filho? Oh, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. O médico dos médicos, ele trata, irmão. O médico dos médicos, ele está aqui para nos tratar. Ei, ele é o tratamento que nós precisamos. E quem já foi curado sabe do poder que tem. É você olhar e dizer assim, eu sou curado, guarda o remédio, irmão. Eu sou curado, ei, rasga essa consulta. Não marca mais não, porque eu estou curado. Em nome de Jesus, eu vou caminhar, eu vou andar.